A pior pobreza não é a de dinheiro, e sim a de espírito. E hoje eu quero te mostrar como essa frase é real, porque não adianta você ter uma casa nova, uma geladeira cheia de cervejas e um som potente se você está com a sua mente bagunçada, com a sua vida desorganizada. O que eu vou falar nesse vídeo não tem nada a ver com classe social, mas sim com atitude e mentalidade. E se esse é um assunto que te interessa, eu te convido a ficar comigo e assistir esse vídeo até o final. Vamos lá? Vem! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pobreza e barulho e o porquê os dois andam juntos. Vamos tentar entender qual é a relação dessas duas coisas. Eu já estava querendo gravar um vídeo sobre esse assunto desde quando eu assisti o vídeo do canal Rick Mochileiro. É um cara bem bacana que vive uma realidade assim bem diferente da que eu vivo atualmente. Embora eu tenha crescido em um bairro de periferia, nem se compara com a realidade que o Rick vive hoje. E eu torço muito para que ele consiga sair de lá, porque eu sei que é muito difícil você crescer e se desenvolver em um ambiente de barulho e pobreza como aquele. Vamos começar o nosso bate-papo do vídeo de hoje falando sobre o que é pobreza de espírito. A pobreza de espírito não tem relação com religião, muito menos com o dinheiro, mas sim com o comportamento e a mentalidade das pessoas. São aquelas pessoas que têm aquela mentalidade destrutiva e desrespeitosa com a coletividade. São aquelas pessoas que gostam de gritar, de fazer barulho, de ouvir música alta, de jogar lixo na rua e acha que tá tudo bem. Para elas, isso é um comportamento normal, todo mundo faz e não tem problema nenhum. Ela não se incomoda com isso e ela não vê problema em ter esse tipo de comportamento. O correto é você respeitar o espaço do outro, você não invadir o espaço do outro, não incomodar as outras pessoas. É óbvio que você pode ouvir sua música, pode colocar um fone de ouvido, pode escutar sua música baixa ali dentro de casa. Se você gosta de assistir TV, assista TV da mesma forma. Chegou uma visita na sua casa, desliga a televisão, coloque no mute, né? Para que você vai ficar tentando dar atenção para a visita e falando junto com a TV. E é claro que depois que você vai amadurecendo e vai vivendo outras experiências, você começa a fazer muitos questionamentos. E aí, eu casei, me mudei aqui para o bairro onde que eu moro, que é um bairro de classe média. E aqui no meu bairro, gente, infelizmente, eu também tenho problemas em relação ao barulho. Aqui, gente, eu não estou julgando as pessoas, tá? Mas eu gostaria que todas as pessoas tivessem o bom senso que não é porque elas se sentem no direito de se divertir que ela pode incomodar a sua vizinhança e tá tudo bem. Não é porque é final de semana que é oba-oba que você quer acordar às 8 horas da manhã ouvindo música alta até 11h30, meia-noite. E outra coisa também interessante de se observar, não é preconceito, mas é realidade. Assim, as casas mais pobres são as mais populosas, que tem mais gente e são as mais barulhentas. Todos os finais de semana é a mesma coisa. É música alta, é gritaria. E, infelizmente, está tudo interligado, né? A falta de estrutura, a pobreza, o barulho, a desorganização visual. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que provavelmente você já deve ter tido a oportunidade de ver com seus próprios olhos. Perto de onde a minha mãe mora, tem um bairro que eles fizeram vários condomínios populares, 3 eu acho. E quando eu estava prestes a me mudar aqui para o bairro onde eu moro, eles entregaram um ano mais ou menos antes de eu me casar, alguns meses antes. Então, assim, eu pude ver de perto esses condomínios, né? Como que eles foram entregues. Todos limpos, organizados, com lugar para colocar o lixo, as vagas marcadas direitinho, pintado, tudo organizado para entregar para as pessoas uma moradia digna. Menos de um ano depois, já estava tudo depredado, destruído, assim, uma coisa horrível de se ver. Lixo acumulado na porta dos apartamentos, roupas íntimas penduradas nas janelas, pintura, gente, já estava toda feia, toda suja, sofá velho, os meninos colocaram um sofá para eles ficarem sentados ali, ouvindo música alta e vendo o movimento da rua. Isso é numa avenida principal do bairro. Infelizmente, esses lugares vão ficando mal vistos e mal falados pelas pessoas. E tem muita gente boa que mora nesses lugares que acaba saindo de lá mesmo sem poder, porque não aguenta ficar no meio daquela confusão, no meio de barulho, aquela brigaiada.
E, inclusive, estava conversando um dia com uma atendente numa loja e ela falou para mim que ela estava morando lá nesse predinho, próximo da casa da minha mãe, lá nesse bairro, e que era uma coisa, assim, temporária. E aí, gente, ela me contou uma coisa, assim, que eu fiquei impressionada e, assim, eu não consigo imaginar como que deve ser ruim passar pelo que ela passou. Eu vou relatar aqui brevemente o que ela comentou comigo. Ela morava com o namorado e com a sogra. E aí ela falou que pediu uma pizza e tal no final de semana e ela estava escutando um barulho e tal, mas como lá já é um ambiente desorganizado, barulhento, ela nem deu ideia. Então ela estava esperando a pizza dela ali chegar e ela falou que de repente houve um barulho tipo na porta. Quando ela abriu a porta pensando que era o entregador, ela viu um rapaz caído no corredor, todo sujo ali de ketchup. O rapaz tinha ido de arrasta pra cima. E aí, gente, ela ficou traumatizada. Aí ela falou assim pra mim, nossa, eu nem tive coragem depois de comer a pizza, porque assim, acabou com o meu final de semana. O vizinho, assim, de porta dela, no apartamento popular. Assim, ela falou, eu tô doida pra sair de lá, só que agora eu não posso. E você imagina, né, como que deve ser ruim, aquela sensação de insegurança e medo, você ali num lugar que era para ser a sua casa, seu refúgio de paz e tranquilidade. E acaba que, infelizmente, o sonho vira pesadelo para muitas pessoas que compram apartamentos nesses locais. Eu peguei um dado da UFMG que diz que 3 em cada 5 moradores abandonam seus lares nesses conjuntos habitacionais nos primeiros 5 anos, exatamente por causa desse tipo de problema. Barulho, confusão, violência, a pessoa não aguenta e acaba preferindo ir pagar aluguel ou morar de favor em outro lugar, mas não dá conta de ficar naquele ambiente. E uma coisa também importante da gente lembrar, que muitas vezes não é falta de dinheiro, é falta de cuidado, de zelo mesmo pelas coisas. Porque muitas dessas pessoas têm a casa ali toda acabada. A casa às vezes não tem um reboco, não é pintada do lado de fora. E aí você pode ver que não é falta de dinheiro. Porque se a pessoa não tivesse dinheiro, ela não investia num som potente daquele jeito, porque não é barato. Às vezes som de carro também, né? Tem umas caixinhas de som super potentes, gente. Tem um rapaz que mora aqui no meu bairro, que infelizmente quando ele vem na minha rua, ele acaba assim com o meu dia. Por quê? Ele coloca a caixa de som virada aqui pra minha casa, com aquelas músicas assim horrendas, e aí assim, ele não se toca, né? Que ele tá incomodando e ele fica. E eu, gente, pensava que era um carro, até o dia que eu vi ele trazendo aquela bendita da caixa de som, que é bem grande, assim, maior do que uma caixa de sapato, e o negócio é potente. Tá gostando do vídeo? Então não se esquece de deixar o seu like, ripar esse vídeo e compartilhar ele com mais pessoas. E também comentar aqui a nossa hashtag rumo aos 50k, porque em breve nós vamos chegar lá. E é claro que eu tô contando com a sua ajuda. E eu, gente, já vi muita gente que tem uma casa simples, mas é limpa, organizada, silenciosa. E o contrário também é muito comum, tá? Vocês podem ver que não é questão só do dinheiro. Tem a ver também com o zelo que a pessoa tem pelas suas coisas. Porque por mais que você não tenha condições, às vezes, de pintar a sua casa, mas se você deixar a sua casa ali sempre limpa, o lixo organizado, colocado no dia que passa a coleta de lixo, tem muita gente também sem noção que põe o lixo fora do dia da coleta. Aí vem cachorro, vem cavalo, tem bairros que tem cavalo solto pelos bairros, abre o lixo, ou então catadores, né? Catadores também de reciclável, gente. Infelizmente, agora eles estão com uma mania. Esses dias mesmo eu peguei revirou todo o lixo ali, jogou o lixo no chão e pegou um saco para ele poder recolher a latinha. E ficou aquela lixaiada tudo espalhada no passeio, gente. Por mais que a pessoa esteja numa situação de dificuldade, né, e ela precise catar o reciclável ali para fazer um dinheiro, eu acho que assim, ela pode pedir para alguém, né? Você pode me dar uma sacola, um saco e tal. As pessoas não vão negar, não precisa fazer isso. E onde falta educação, sempre sobra confusão. É ou não é verdade? Jogar lixo na porta da casa dos outros, deixar o cachorro latir sem parar, ou então deixar o seu cachorro fazer cocô na porta dos outros e não catar, furar a fila, agredir verbalmente o vizinho. Gente, se nós vivemos em sociedade, nós precisamos de treinar o nosso senso de coletividade. E o nosso direito, ele termina onde começa o do outro. Então, eu evito colocar música alta aqui em casa. Não tem necessidade, gente, de você fazer uma festa, colocar a música super alta para a pessoa ouvir no outro quarteirão. Não é porque você gosta de funk, gosta de piseiro, que o outro vai gostar. Coloca a música ali numa altura legal, que dê para você conversar sem ter que ficar gritando com as outras pessoas que estão perto de você. Outra coisa também é a questão de quem tem animais, cachorros principalmente, né? Igual eu, no meu caso, tenho 2 cachorros.
Os meus cachorros, gente, eles são agitados, eles são cachorros pastoreiros, para mexer com gado. Agora, eu moro na cidade, moro em casa, que tem espaço para eles correr e brincar. E eles, quando ficam muito tempo em casa, assim, eles costumam ficar mais agitados e começa a latir com tudo. Late com os passarinhos, late com as pessoas que passam na rua e tal. E eu não deixo, gente. Eu mandei fazer um outro portão para colocar no corredor aqui de casa, justamente para evitar que os meus cachorros ficassem latindo aqui na varanda da frente com as outras pessoas, porque eu sei que é incômodo. E aí, sempre tem um sem noção, né? Ela passeia com o cachorro em uns horários, assim, bem nada a ver, e deixa o cachorro ficar latindo. Deixa o cachorro fazer cocô em qualquer lugar e finge que não é com ele. Gente, eu acho isso uma falta de educação tremenda. O cachorro, ele não vai catar o seu próprio cocô e levar. Mas a pessoa que tem o cachorro, ela tem que ter o bom senso. Porque é muito desagradável você sair de casa e pisar num monte ali na rua. E essas coisas que eu mencionei anteriormente, elas destroem todo o ambiente da coletividade. E segundo o IBGE, bairros que têm menor escolaridade têm 60% a mais de conflitos. E isso é algo, gente, que é muito visível, né? Não que em bairros de classe média alta e tal não existam conflitos, não é isso que eu tô falando. Mas nesses bairros que faltam bom senso, educação e noção, a gente vê, sim, muito mais conflitos aí estampando nos jornais, confusões entre vizinhos e casos até que chegam ao extremo. E, infelizmente, quando os ambientes se tornam tóxicos, isso afeta a sua saúde mental. Não é só uma questão de status. Quando o espaço que você mora vira um campo de guerra, a sua mente ela vai adoecer. E a OMS alerta que lugares com barulhos excessivos, briga, sujeira, aumenta os quadros de ansiedade e depressão em 40%. Não é só um simples incômodo, é um problema, gente, de saúde pública. Durante muito tempo, eu achava que eu era uma pessoa chata, que me incomodava com essas questões de barulho, principalmente música alta, igual eu comentei aqui com vocês, que aqui no bairro, infelizmente, eu sofro com esse problema. É uma coisa pontual, não é sempre, infelizmente, né, porque senão eu com certeza não ia aguentar morar aqui, é mais no final de semana, mas acontece e me incomoda. Tenho que sair de casa nesses dias, às vezes vou na casa da minha mãe, às vezes vou na casa da minha cunhada, porque assim, não tem como ficar em casa, porque eu não consigo nem assistir um seriado, gente, de tão alto que é, porque além da música alta, é o tempo todo gritando e falando alto. Cuide do que é seu e respeite o que é do outro. Não faça, gente, o que você não gostaria que fizesse com você. Eu sei que esse bom senso é algo que pode parecer pequeno, mas isso transforma bairros inteiros ao longo do tempo. Um exemplo são esses mutirões que são realizados em comunidades, que pintam as casas, né, capinam e também incentivam os moradores a fazer coleta de reciclagem, que é algo, gente, muito simples e que eu acho que em todos os lugares deveria existir, as pessoas terem o hábito, né, de separar o seu próprio lixo. Eu já faço isso aqui em casa, já faz algum tempo, mas antigamente aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, a gente não tinha a coleta de seletivo em todos os bairros, só nos bairros mais centrais. Felizmente agora tem coleta de seletivos em todos os bairros aqui da cidade, ou em quase todos os bairros, mas é bem interessante as pessoas terem a responsabilidade de separar o seu próprio lixo. E isso também facilita, né, para as pessoas que catam reciclagem já poder pegar ali esses materiais para revenda e conseguirem também aí uma renda através desses materiais, como as latinhas, por exemplo, papelão, já fica tudo separadinho, eles passam e recolhem. Isso, é claro, deixa o bairro, as comunidades muito mais bonito visualmente, né? Fica tudo mais limpo, mais organizado, sem lixo na rua, um ambiente muito mais prazeroso de se viver. E agora, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês lá no início do vídeo, por que pobreza e barulho andam juntos? Eu acredito, sinceramente, que é falta de senso de propriedade das pessoas. Tem muita gente que acha que a responsabilidade de se manter um ambiente limpo, organizado visualmente, é somente do poder público, quando na verdade nós também temos as nossas responsabilidades. E se nós não cuidamos do bairro onde a gente mora, provavelmente dentro da nossa casa o reflexo não é muito diferente. Um ambiente limpo e organizado evita gastos desnecessários, estresse e até doenças. Pobreza de espírito é quando a pessoa para de cuidar de si, do outro e do lugar onde ela vive. Não importa o salário, o CEP ou o tipo de roupa que você veste. O que importa é a energia que você deixa no ambiente. Me conta aqui nos comentários se você vive ou já viveu algo assim, já passou por essa situação aí de viver em um ambiente caótico, e se você concorda que pobreza e barulho andam juntos. Deixa aqui nos comentários.